Esse vídeo é para você que já decidiu empreender, mas não sabe exatamente o que vai vender, um produto ou um serviço. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar o que é cada um, quais as vantagens e quais as desvantagens. Eu sou o Paulo e esse é o Bunker de Negócio. Pessoal, é com muita alegria que eu estou chegando aqui ao último vídeo de 2021. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham desde o início. Foi uma satisfação enorme escrever cada roteiro. Então, eu só peço o seguinte, deixa um like para aqueles vídeos que eu já fiz, pelos vídeos que eu vou fazer, para fortalecer o canal. É muito importante para mim. Se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada, porque 2022 tem muito conteúdo bom para vir. Então vamos lá, produto ou serviço. É muito comum quando você decide empreender, você ficar na dúvida se você não está tão certo ainda o que você quer fazer, mas você quer empreender. Você vai vender um produto ou um serviço? E foi pensando nisso que eu fiz esse vídeo. Então, vamos começar do básico. O que é cada um? Produto. Produto é algo tangível. Aqui, se você for na loja, você consegue pegar o produto, você consegue tocar nele, sentir. Se você quiser, você pode cheirar. Se for um produto que você possa provar, você vai provar. Já o serviço, ele tem uma lógica diferente. O serviço é algo intangível. Você não toca no serviço. Por isso, o serviço ele tem também uma questão de confiança na pessoa que vai propor, na empresa que vai oferecer esse serviço. Já o produto é um pouco diferente. O produto é óbvio que a empresa tem que oferecer uma confiança, mas você consegue medir a qualidade muitas vezes no teste. O produto ele se diferencia justamente pelo fato de você poder testar a qualidade antes de efetuar a compra. Você pode deitar num colchão antes de comprar. Quando você vai comprar um carro, você pode sentar no banco de motorista, você pode sentir o volante, você pode sentir o acelerador, você pode sentir a estabilidade dele. Então imagina que você está se perguntando o seguinte agora. E a resposta é, chama-se infoproduto, mas em sua maioria é serviço. Quando você vende um curso, quando você faz uma mentoria, quando você realiza um evento, mesmo que online, você está vendendo um serviço, você está vendendo um valor agregado, você está vendendo um conhecimento. Tudo isso é serviço, não é produto. Mas tem um infoproduto que é uma exceção, é o e-book. O e-book, até por lei, você pode materializá-lo. Mesmo que ele seja online, uma pessoa pode imprimir. Então, entende-se que ele é sim um produto. Mas, em sua maioria, o infoproduto, os infoprodutos, são serviços. E aí eu queria que vocês deixassem aqui no comentário se vocês já sabiam que infoproduto, em sua maioria, são serviços, ou se vocês, assim como eu, antes de escrever esse roteiro, achavam que eram produtos também. Inclusive, eu também vendo serviço para vocês. Eu vendo conteúdo. Será que eu vendo mesmo? Eu não tô vendo nada. Mas eu amo esse carinho que eu recebo de vocês. É sempre uma satisfação estar aqui criando conteúdo. Nessa mesma lógica de criação de conteúdo, você pode imaginar a Netflix. Netflix não me patrocina, tá bom? Mas se ela quiser me patrocinar, estamos aqui. A Netflix, quando ela propõe o serviço de streaming dela, quando você paga ali mês a mês a sua assinatura, você está contratando o serviço. É um serviço sob demanda. Sempre que você quer assistir um filme, a Netflix disponibiliza para você. E serviços como Netflix, como Amazon Prime Video, como a própria Disney Plus, têm uma peculiaridade muito interessante, são altamente escaláveis, mesmo sendo serviços. E pessoal, escalabilidade é a possibilidade que você tem de aumentar a sua oferta, seja seu produto ou serviço, sem perder o padrão de qualidade. Ou seja, de um mesmo lugar você pode aumentar suas vendas de maneira que as pessoas não sintam diferença. E antes da popularização da internet, escalar produtos era tranquilo, mas escalar serviço era mais difícil. E aí eu trouxe dois exemplos aqui para vocês. Pense numa pessoa que faz suco de laranja. E aí, um carrinho vai vendendo, vai crescendo, resolve montar uma pequena indústria. Dessa mesma pequena indústria, ela consegue vender para o bairro dela. Aí digamos que ela compra uma máquina. Essa máquina faz suco de laranja pra caramba. Então ela vai vender para a cidade inteira. Tá vendendo bem, aumenta um pouquinho esse terreno. Compra uma outra máquina. Já está vendendo para o estado inteiro, depois para o país. Às vezes ela está até exportando esse produto. Tudo de um mesmo lugar. Imagine agora um chefe que quer fazer um curso de culinária. Como ele vai estar em cidades diferentes ao mesmo tempo? A alternativa que ele teria naquele momento, antes da internet, seria criar uma equipe, treinar uma equipe e cada um pudesse estar em uma cidade diferente. Só que com a internet, esse mesmo chefe
pode criar um infoproduto, ele pode criar um curso, e ele pode vender para inúmeras pessoas assistirem ao mesmo tempo em estados, em cidades, em bairros, em locais diferentes. Isso é escalar o serviço dele, sem perder nenhum padrão de qualidade. E o interessante disso tudo é que esse chefe não precisa de altíssimos investimentos para poder criar esse curso que ele quer oferecer. Um ring light, um smartphone com uma boa câmera, um microfone, uma lapela, mesmo que seja barata, semi-profissional. E a internet, ela facilita com que esse serviço alcance as pessoas. Mas é claro que a internet, ela permite que você alcance novos clientes, mas nem todo negócio vai poder ser um infoproduto. Se você tem uma oficina especializada em fazer balanceamento e alinhamento de pneu de veículos, você vai precisar que o veículo se direcione até o seu ponto físico e você vai precisar executar esse serviço lá. Não vai poder fazer isso mediante a internet. Mas mesmo assim a internet pode ser uma boa aliada na prestação de serviço de uma oficina desse tipo. E aí vamos pensar também um outro ponto sobre produtos e serviços. Geralmente quando você compra um produto, você está se relacionando diretamente com o produto. Por mais que você pense na empresa, você está procurando aquele produto em específico. E a qualidade daquele produto é que vai fazer você se fidelizar com aquela empresa ou procurar outros diferentes. Mas mesmo vendendo produto, você vai ter um serviço associado. Sabe por quê? Porque você vai ter que fidelizar seus clientes, você vai ter que ter um atendimento pós-venda. Imagina se você tem uma qualidade impecável, mas de repente ocorreu uma falha na produção. Um produto apenas apresentou uma falha, o cliente vai ter que ter uma troca, ele vai querer reclamar e você vai querer atender ele, mostrar que aquilo foi uma falha que aconteceu, mas não é regra. E por isso você vai acabar substituindo aquele produto. Esse atendimento é um serviço que vai ajudar a fidelizar o seu cliente. Para que quando ele queira comprar um novo produto, ele procure você, ele não procure seu concorrente. Porque é o cliente que vai fazer sua empresa crescer. Já quando você está vendendo um serviço, o cliente vai se relacionar diretamente com você. É o capital humano que vai fazer a maior diferença na hora do cumprimento. Então a grande pergunta do vídeo, é melhor você vender produto ou serviço? Não sei. Depende, mas não sai do vídeo não. Vou te explicar porque depende. Depende muito da sua área de atuação. Se de repente você é um designer, você vai vender seu serviço. Mas se você é uma pessoa mais artesã, você vai vender um produto. Dois fatores aqui que eu vou te falar importam muito. Independente do que você esteja vendendo, produto ou serviço, foque na experiência do cliente. O cliente tem que sentir no seu produto, no seu serviço, um bem-estar, ele tem que sentir que ele está sendo atendido, a dor dele está sendo resolvida. Pense sempre no cliente. Um outro ponto que eu quero tocar é escalabilidade. Pense em um negócio escalável, que vai alcançar diversas pessoas, que vai fazer seu negócio crescer. Lembre sempre também que ao oferecer um produto ou serviço, você está criando sua reputação e ela é muito importante para que seu negócio se mantenha saudável a longo prazo. Esse negócio que eu estou querendo montar, ele tem uma barreira de entrada muito grande? As máquinas são caras? Eu consigo começar sozinho? Ou eu vou precisar investir R$1 milhão? Eu tenho R$1 milhão? Eu tenho crédito para isso? Vale a pena eu fazer esse tipo de investimento? Se eu vou ofertar um serviço, eu tenho um know-how suficiente para poder estar praticando aquele serviço? Eu preciso fazer um curso para me especializar? Olha, no futuro você provavelmente vai precisar fazer, mas hoje você precisa? Você já é uma autoridade ou você se encaminha para ser uma autoridade naquele assunto? Todos esses fatores são importantes porque você vai estar criando sua reputação. E sua reputação é muito importante para o seu crescimento. E como na maioria dos vídeos que eu crio aqui para o canal, pense sempre no seu público-alvo, conheça o seu cliente, faça uma persona, estude sobre sua persona, porque assim você vai saber melhor como ofertar o seu produto ou o seu serviço. E lembre que é sempre o cliente que vai fazer seu negócio crescer. E o mais importante dessa história toda, deixa um like, gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem muita coisa boa por aí, vem muito conteúdo para ajudar você na sua jornada empreendedora. Pessoal, eu vou ficando por aqui, um feliz ano novo e até o próximo vídeo.